E aí, galera do PMUN, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando aí nesse período de quarentena, né? E hoje nós vamos falar sobre a guerra do Iêmen, né? As suas origens, ah, e a balança de poder no Oriente Médio, né? Que gira em torno dessa questão. Pessoal, então para a gente entender o Iêmen hoje, o que é que está acontecendo, mesmo nessa pandemia de coronavírus, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, tá certo? Para entender melhor realmente como é que se deu todo esse tipo de movimento, né? Lembrando que é o seguinte, o Iêmen ele foi dividido entre o Império Otomano e Britânico no início do século XX, tá? O reino Mutawakkilite, tá, do Iêmen foi estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, tendo aí o Iêmen do Norte, tornando-se República Árabe do Iêmen em 1962, enquanto o Iêmen do Sul continua a ser um protetorado britânico até 1967. Então a gente teve dois Iêmens, tá? Aí durante muito tempo, né? O presidente Nasser do Egito, né, naquele movimento de pan-arabismo, né, que aconteceu e existia naquela época, enviou tropas ao país, tá certo, numa tentativa de apoiar o regime revolucionário em setembro de 1962, tá? Em um golpe contra o imã Muhammad al-Badr. E aí você teve uma série de desenvolvimentos que foram acontecendo naquela época, em que as potências do Oriente Médio elas foram se degladiando dentro do próprio Iêmen, né? Então, ou seja, a balança de poder do Oriente Médio daquela época, da década de 60, década de 70, se refletiu também no que estava acontecendo no próprio Iêmen, ou seja, foi uma manifestação da balança de poder do Oriente Médio ocorrendo no Iêmen, e também a gente vai identificar claramente que posteriormente, mais recente agora nos anos 2000, depois da Primavera Árabe, você teve um movimento relativamente aí semelhante, só que com atores políticos diferentes. A gente vai chegar lá, legal? Né? Então, ou seja, a oposição dos monarquistas ao novo regime era apoiada pela Arábia Saudita, que proveu os defensores do regime com dinheiro, armas, bases, enquanto a Jordânia enviou militares para aconselhamento, né? Os egípcios eles tinham se comprometido em uma campanha militar de 3 meses, mas se encontraram em uma situação intratável e que terminou durante muito tempo. Assim como toda guerra. A gente sabe como ela começa, mas a gente não sabe quando ela termina. Os egípcios tentaram negociar um acordo em agosto de 1965. O presidente Nasser, junto com o rei Faisal da Arábia Saudita, assinaram os acordos de Jeddah, em que eles parariam de fornecer ajuda a seus protegês, e em 1966 haveria apenas 20 mil soldados egípcios no Iêmen. No entanto, esse acordo ele não se concretizou na sua totalidade. Havia uma dificuldade de relacionamento e consequente falha nas conversações de paz entre republicanos e os monarquistas prejudicou o restabelecimento da normalidade na região, tendo aí uma série de dificuldades que podem ser claramente vistas no relacionamento dos estados, certo? Né? Só que aí você posteriormente teve um fato marcante que vai alterar a relação dos estados. A vitória total de Israel contra as forças egípcias no Sinai em junho de 1967, certo? A Guerra de 67, ela foi um game changer na política externa do Egito, na política de defesa também, e para o próprio Oriente Médio, né? Então essa vitória retumbante de Israel naquela época vai trazer uma série de modificações. E aí você vai ter uma preocupação para que houvesse uma evacuação do Iêmen, né? Devido à necessidade das forças se concentrar no futuro conflito que ocorreria com os israelenses. Porque a Guerra de 67 foi uma vitória, né, para Israel, para a liderança política de Israel. Os egípcios, em grande medida, ficaram desmoralizados, né, durante a Guerra dos 6 Dias, e a ideia era justamente reorganizar as Forças Armadas para um futuro conflito com Israel, que eles não saberiam quando exatamente iria ocorrer, mas que ocorreria em algum momento do futuro, né?
E aí você teve todo, digamos, esses movimentos. A unificação do Iêmen só veio ocorrer em 22 de maio de 1990. Então, muitas disputas ainda continuaram, né, com a junção da República Árabe do Iêmen, que foi o Iêmen do Norte, e a República Democrática do Iêmen, ou Iêmen do Sul, formando a República do Iêmen. Né? Então, ou seja, Iêmen hoje é um país pequeno, mas era dividido em dois. Tá? E aí o Iêmen ele é um dos países mais pobres da região, sempre viveu com uma série de dificuldades, problemas associados. E aí o que é que também vai acontecer? Em 2001 nós vamos ter os atentados às Torres Gêmeas, e isso também vai influenciar na condução, desenvolvimento de vários outros movimentos. Né? Então, ou seja, houve um aumento na repressão do país, né, por causa da guerra ao terror, né, logo após esses atentados de 11 de setembro, contra a Al-Qaeda, que a Al-Qaeda estava instalada dentro do Iêmen, né, e também todos os seus grupos afiliados. O recrudescimento aconteceu em janeiro de 2010, quando o governo de Iêmen declarou uma guerra aberta contra essa organização fundamentalista islâmica, a Al-Qaeda. Tá certo? E aí os combates com a Al-Qaeda se intensificaram no país após a Primavera Árabe e também no transcorrer da Revolução Iemenita em 2011. O Iêmen, como eu já tinha dito anteriormente, é um país bastante pobre, que tem extraordinárias dificuldades, e a Primavera Árabe vai, digamos, intensificar todos os problemas que já existiam anteriormente. Né? Então, a crise financeira de 2008, 2009 vai reverberar pelo mundo ao longo de 2010, 2011, 2012. Ela vai ser, inclusive, uma dos marcos importantes para a gente entender por que é que vários países eles entraram em ebulição. Né? Houve protestos, né, por causa do desemprego, pelo aumento no preço de víveres, de alimentos, né, até culminar naquele auto autoritário da polícia tunisiana, que destruiu a banca do verdureiro e que ele se autoimolou. E aí isso gerou realmente uma grande convulsão na época. Tá? E aí a Revolução Iemenitas de 2011 vai ser importante. Né? Os indivíduos vão protestar contra o desemprego e outras questões e exigiam a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, certo? Que estava no cargo desde 1990. Né? E aí você também vai ter uma situação extremamente complicada que envolve balança de poder regional entre o Irã e a Arábia Saudita, assim como questões étnicas internas. Enquanto o Irã apoia os rebeldes Houthis, que são xiitas, tá? A Arábia Saudita lidera uma coalizão internacional que apoia as tropas do presidente Abd Rabu Mansur al-Hadi, tá? Que tenta recuperar o controle do país. Aí, em setembro de 2014, os Houthis assumiram o controle da capital Sanaa e de outras regiões, principalmente no norte e no oeste. Eles expulsaram Hadi, que foi buscar refúgio na Arábia Saudita, e o obrigaram a transferir o governo para Aden, que fica no sul do Iêmen. E aí o conflito ele termina se acirrando em 2015, quando a Arábia Saudita e seus aliados sunitas iniciam uma campanha aérea para impedir o avanço dos Houthis, principalmente rumo a Aden, na tentativa de salvar o governo. E a Arábia Saudita é um país militarmente poderoso, apesar de que ele é muito ruim em guerras, né? Isso aí fica para uma outra apresentação, tá? Mas apesar de que os sauditas eles investem muito recurso no setor militar, o treinamento é deficiente, eles têm extraordinárias dificuldades. Mas eles têm muitos recursos, tá? E aí eles iniciaram uma campanha de bombardeio, né, via Real Força Aérea Saudita, muito dura, bombardeando várias localidades do país na tentativa justamente de frear o avanço dos Houthis, e o caos obviamente se instalou dentro do país. Em novembro de 2017, a Arábia Saudita vai impor um bloqueio ao Iêmen, tá certo? Em resposta a um ataque dos Houthis ao aeroporto de Riyadh, que fica na Arábia Saudita. Os rebeldes frequentemente dispararam mísseis contra alvos do reino sunita em resposta à intervenção saudita no Iêmen. Tá? E essa
a intervenção da Arábia Saudita na guerra do Iêmen é largamente atribuída a Mohammed bin Salman, filho do rei Salman, né, mais conhecido como MBS, né, e que vê o Irã como o principal rival da Arábia Saudita, tá? E que depois que ele passou a dar cartas no reino, ele adotou uma política externa muito agressiva, incluindo intervenção no Iêmen, na Síria e também no isolamento do Catar. Lembrando que é o seguinte, a Arábia Saudita e Irã não se dão bem desde muito tempo, tá? O Wikileaks, né, divulgou há um bom tempo atrás, né, aqueles cables da embaixada americana, né, comunicando com vários outros países, e dentro desses cables, né, desses telegramas, se identificou uma pressão saudita para que os americanos atacassem o Irã e destruíssem suas instalações nucleares. Ao mesmo tempo que mostrava como é que a Arábia Saudita via os seus inimigos iranianos. Ou seja, os sunitas enxergam os xiitas como demônios, como vendo o que eles fazem basicamente seria heresia. Então é uma situação realmente extremamente difícil e hoje nós temos ainda a indefinição dessa guerra. Antes, né, do estouro dessa pandemia, a gente teve uma situação assim, extremamente difícil, que foi o lançamento de drones contra uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, gerando prejuízos bilionários. E a irritabilidade tanto dos Estados Unidos na figura do presidente Donald Trump, como também contra os sauditas, né? E a retaliação veio com a morte de um general iraniano que organizava todas essas covert operations dentro de toda a região e era também um dos responsáveis pelo apoio aos Houthis. A situação se agravou, né? E lembrando que no caso do Iêmen nós temos uma situação ainda pior, que é justamente uma grande parte da população enfrentando fome por causa do bloqueio que foi imposto pela Marinha da Arábia Saudita. E aí essa situação tende a se agravar e hoje é uma das maiores crises humanitárias provocadas pelo homem, tá certo? Nós precisamos ver ainda como é que vai ser o desdobramento desse conflito, já que no ano passado as lideranças sauditas e iemenitas, aí no caso dos Houthis, eles não chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo e tentativa de estabelecimento de uma paz duradoura. Como é que a Covid, como esse novo coronavírus vai influenciar o conflito, se isso vai ter um deslocamento de prioridade, ou se você vai ter uma mudança na geopolítica do Oriente Médio, o tempo vai dizer. A gente precisa ficar atento a todos esses desdobramentos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa exposição sobre a guerra do Iêmen e a balança de poder no Oriente Médio. Um forte abraço a todos, espero que se cuidem, certo? Tchau, tchau.